1 Pedro capítulo 3, versículo de número 13. E vamos ler até o versículo de número 17. Diz assim o versículo 13: E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo daqueles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Amém, queridos? Até aqui. Meus amados, eu entrei aqui já há 3 semanas atrás na última parte do capítulo de número 3 da primeira carta do apóstolo Pedro. Esse capítulo, essa última parte que vai do versículo 8 ao versículo de número 22, aqui o apóstolo Pedro, como eu disse para os irmãos, ele está concluindo o assunto do capítulo 3, onde ele fala basicamente de relacionamentos entre homens, mulheres, maridos e mulheres, também empregados e patrões, governantes e povo, também funcionários e patrões. E também aqui no capítulo 3 agora, a partir do versículo 8, ele começa a falar alguns princípios para o que eu chamei de princípios para uma vida vitoriosa. E o primeiro princípio que eu falei para os irmãos aqui foi acerca dos relacionamentos, justamente na contextualização que vai do versículo 8 ao versículo de número 12, onde eu falei do relacionamento com os irmãos e citei para os irmãos que nós devemos andar em unidade de pensamento, em compaixão, em amor fraternal, em misericórdia e em humildade. Também falei do relacionamento com os inimigos. E eu falei semana passada sobre esse assunto e chamei a atenção para os irmãos que a nossa reação para com os inimigos tem que ser o que nós chamamos de reação transcendental. Ou seja, nós não podemos pagar o mal com o mal, tá certo? Ou termos na nossa cabeça, só vamos pagar o bem se nos fizerem bem. Porque eu disse aos irmãos, olha, isso aí é querer fazer justiça com as próprias mãos. E desde o momento que aceitamos Jesus, um dos termos para a nossa decisão por Cristo é entregar nossa vida a Cristo. Se nós entregamos a nossa vida a Cristo, agora Jesus Cristo é quem cuida da nossa vida. Ele é quem fala por nós. Nós não temos que fazer justiça. Eu disse, irmãos, aquele que dá mal por mal ou bem por bem, quer fazer justiça com as próprias mãos. Aquele que dá mal por bem, ele é um malfeitor, não é? E aquele que devolve a graça, não é, irmãos, pelo mal, aquele tem Jesus no coração. Ou seja, as atitudes são diferentes, ou seja, ela transcende a lógica, o entendimento, a ordem natural do mundo das coisas que nós vivemos. Então, eu falei para os irmãos acerca do relacionamento com os nossos inimigos, no que diz respeito à reação e à consequência da nossa reação, que é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Também falei sobre a nossa postura diante da vida. Eu disse, irmão, aquele que quer amar a vida, ele deve fazer algumas coisas. Quais foram as coisas que eu falei semana passada? Primeiro, refrear a língua do mal. Segundo, não falar com dolo. Terceiro, aparte-se do mal e pratique o bem, fuja do mal.
E quarto, eu disse aos irmãos, busque a paz. E terminei semana passada falando para os irmãos acerca da nossa vida de oração, da importância de termos uma vida de oração. Não é um segundo de oração, não é, irmãos? Aos poucos as coisas vão perdendo o sentido. Por exemplo, eu vou falar uma coisa nossa, aqui da igreja. Eu gosto no domingo de receber os irmãos, de apertar a mão dos irmãos. É importante. Às vezes a gente fica aqui, eu sou o pastor da igreja, tenho o papel de todo mundo quer ser cumprimentado pelo pastor da igreja. Eu sei porque eu já sofri isso, né, na igreja. Aí se eu for deixar para o final, sai todo mundo, eu não falo com a metade dos irmãos. Aí eu fico no início, aí eu falo com a maioria, vai chegando, eu vou apertando a mão, abraço a maioria, converso ali rapidamente, troco uma palavra de gentileza com os irmãos. Mas eu tenho percebido que quando eu não estou aqui em cima, poucos irmãos dobram o joelho para orar. Sabia? A maioria dos irmãos ficam sentados, de perna cruzada, mandando mensagem no WhatsApp, ou conversando um com o outro. Aí eu conversei com o irmão Irimar, disse, eu vou deixar de ficar ali embaixo alguns dias e vou vir dobrar meu joelho, que é para todo mundo dobrar o joelho também e orar a Deus, não é, irmãos? Aí eu vou fazer uma pergunta da semana passada: quanto tempo nós estamos dedicando à oração a Deus? Quanto tempo nós estamos dedicando à oração a Deus? Deus me deu uma palavra ontem para eu pregar no culto de Ano Novo, tá certo? Eu não sei se eu vou pregar todo, então eu vou adiantar algumas partes. Ore até alguma coisa acontecer. Na verdade, a gente tem que orar até alguma coisa acontecer. O pastor Sérgio, quando ele está chamando a atenção dos pastores na terça-feira, ele diz assim: olha, se você está brigado em casa, triste por algum motivo, né, desesperado por alguma circunstância, entre no seu quarto na terça-feira, dobre o joelho e só sai de lá quando você sentir a presença de Deus. Que é para vocês não irem para o púlpito da igreja pregar sem condições de pregar. Ou seja, ore até alguma coisa acontecer. Não vão de qualquer maneira. Por exemplo, o que é que está vindo à tona novamente? E a gente, vez por outra, tem que combater. Bateu, levou. Não, irmão, bateu, ore. Para que Deus faça justiça. E Deus faz justiça? Faz justiça. Irmã Francineuda está ali, ó. Vou falar da minha sogra. Eu já gosto de falar dela. Falar da minha sogra. Irmã Francineuda estava no círculo de oração quando roubaram o celular de uma irmã de oração. Como é o nome da irmã mesmo? Irmã Isis. Roubaram o celular da irmã Isis. Sabe o que a irmã Isis fez? Dobrou o joelho e foi pedir a Deus para o ladrão devolver o celular dela. Muito crente não crê mais nisso. Mas ela orou até uma coisa acontecer. Orou a noite inteira pedindo para Deus incomodar o ladrão que roubou o celular dela. Sabe o que aconteceu de manhã? Escutou uma pancada na porta, abriu a porta, foi ver, sabe o que era? O ladrão veio, jogou o celular dela de volta e fez carreira. Só tem uma explicação: Deus incomodou ele. Ou seja, eu vou dizer para os irmãos quanto tempo nós temos que orar. E eu já vou dizer explicando e resumindo tudo. Nós temos que orar até alguma coisa acontecer. Me diga uma coisa: como é que nós estamos orando até alguma coisa acontecer? Por exemplo, quando a gente chega na igreja, aquela oração, boa noite Jesus, será que vale de alguma coisa? Não caia nessa conversa de boa noite Jesus, Jesus está lá ouvindo. Não, Jesus vai dizer: meu Deus, eu dei saúde ao meu servo, eu dei palavras para orar, eu dei uma igreja com um banco acolchoado ali para orar, tempo para orar, e ele chega e só me dá boa noite, senta ali. Já pensou? Quando você vai orar pelo alimento, você está fazendo da oração uma oração ou uma brincadeira? Eu estava num lugar cheio de servo de Deus. Aí a diretoria daquele lugar olhou para o servo de Deus e disse assim: fulano de tal, ore pelo alimento. Aí ele pegou o microfone e disse assim: Senhor, abençoe esse alimento e estamos com fome, amém. Aí eu levantei minha mão. Aí o membro da diretoria disse: que foi, pastor Mário? Eu disse: eu posso orar? Ele disse: pode. Pronto, porque o irmão não fez uma oração. Oração não é isso aí não. A gente, se nós não orarmos, quem é que vai orar? Na nossa igreja. E peguei o microfone e comecei: Senhor, abençoa a nossa vida.
Muito obrigado pelo privilégio, pelo alimento. O mundo está cheio de guerra, de gente passando fome em nossa volta, né, irmão? Tem gente que não tem o que comer e nós somos privilegiados. Senhor, como somos tementes a Ti, até na hora de tocar esse alimento, preparar um prato, sentar, não é? Mas nós te agradecemos. Eu orei, irmão, por uns 10 minutos. Quando eu acabei de orar, teve uns 5 que disse assim: eu não vou mais me alimentar não, porque Deus colocou no meu coração fazer jejum. Depois da oração, não teve gente que nem comeu mais. Porque a oração, nós temos que orar até alguma coisa acontecer. Né, irmãos? Guarde isso. No culto de Ano Novo eu vou falar sobre isso. Vou reservar 40 minutos para eu pregar. Tá certo? Para eu falar sobre a oração, sobre os efeitos da oração. Né? Então, mas vamos para a palavra de Deus do dia de hoje. Isso foi da semana passada. Hoje eu quero entrar em contextualização diferente. Porque se do versículo 8 ao versículo 12, o apóstolo Paulo falou dos nossos relacionamentos, agora você vai observar que do versículo 13 ao 17, ele fala dos nossos sofrimentos. E baseado nessa contextualização de sofrimentos, nós vamos agora extrair daqui 5 verdades acerca dos sofrimentos que nós passamos. Quem aqui não passa sofrimento? Quem aqui tem uma vida de bonança? Não tem nada para apresentar a Deus, nenhum sofrimento para apresentar diante do Senhor. Agora, preste atenção que no versículo 13, o apóstolo Paulo, ele começa a falar acerca da prevenção sobre o nosso sofrimento. E ele começa a falar da prevenção fazendo uma pergunta. Ele diz assim, e qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Quem é que vai fazer mal para você se você for zeloso do bem? Preste bem atenção, em outras versões diz assim: quem é que vai lhe maltratar se vocês forem zelosos do que é bom? Preste atenção a uma coisa interessante. Isso aí é uma pergunta que alguém pode dizer assim: mas espera aí, pastor, eu faço bem, mas as pessoas me fazem mal. Mas, aliás, e por isso eu vou começar a fazer mal também. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, quando fala de sofrimento, ela diz assim: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados, das suas próprias iniquidades? Porque nós sofremos, é ou não é o nosso sofrimento consequência do pecado? Para onde você olhar, todo tipo de sofrimento que tiver em nossa volta, a culpa é nossa, a culpa não é de Deus. Por sinal, nós só caminhamos para a morte quando não temos Jesus, porque um dia alguém desobedeceu a Jesus. Quando ele diz: coma de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem foi lá e comeu justamente o que não devia comer. Ou seja, escolheu o caminho do sofrimento. E a consequência foi sofrimento. A consequência foi: agora no suor do seu rosto você vai comer. Agora a terra vai produzir espinho. Agora eu vou pôr inimizade entre você e os animais. E como veio as consequências? Consequência sofrimento. A mulher vai sentir dor de parto. Vai ser submissa ao seu marido por causa da desobediência. Né, irmãos? Então você observa que por causa da desobediência veio o sofrimento. Agora o apóstolo Pedro, semelhantemente a Jesus, lá no Sermão do Monte, ele está contrariando tudo isso. E ele está dizendo assim: em primeiro lugar, você se previna do sofrimento. Eu vou resumir para dizer a vocês uma coisa. Como é que nós vamos nos prevenir do sofrimento? Praticando o bem, fazendo o que é bom. Olha, irmão, nós somos diferentes, nós somos crentes. Somos ou não somos? Somos crentes em Jesus. Crente não anda de acordo com o mundo. Crente anda na contramão do mundo. A gente não pode esquecer isso. O crente contraria o mundo em tudo. Olha, e meu papel é ensinar. Por exemplo, um dia eu soube que tinha um grupo de pessoas que promovia um dia sem pastor. Já pensou? Um dia sem pastor. Vamos ter o nosso dia. Nosso dia é assim, sem pastor, sem igreja. Vamos usar a roupa que a gente quer, vamos falar o que a gente quer, vamos beber o que a gente quer, vamos comer o que a gente quer. Nesse dia não tem pastor, ninguém está nem abaixo do Senhor. Vamos vestido como o povo do mundo. E aí eu soube disso. Aí antes de bater eu fui ensinar. Se Jesus voltar na hora do dia sem pastor, e se Jesus voltar na hora do dia sem igreja,
Aí eu peguei e disse para a igreja, essa igreja é cheia, dia de domingo, eu disse, você recebeu um convite, podia ser pastor, repreenda, não vá, é coisa do cão. Ele quer desviar você do caminho do Senhor, ele quer entristecer o Espírito Santo que habita no seu coração. E aí vem o que o apóstolo Pedro está falando. Me diga uma coisa, numa situação normal, ninguém é maltratado por praticar o bem. No sentido geral, ninguém é maltratado por praticar o bem. Não é? Você observa. Agora teve uma polêmica secular que não tem a ver com a igreja. Não é? Por exemplo, prenderam um homem inocente que morreu. E aí, ele fez o bem, ele não fez mal. Mas prenderam ele e mataram ele. E a sequela disso aí? E a acusação? Vocês mataram um homem que não teve culpa. Ou seja, sobre a vida daquela pessoa é imputado a culpa. Você observa, você quer prevenir o sofrimento? Eu vou lhe dizer, comece a praticar o bem. Comece a andar em conformidade com a Bíblia Sagrada. Pastor, é o último culto de ensino do ano. Pronto, eu vou fechar com chave de ouro. Né, irmãos? Então comece a praticar o bem. A andar em conformidade com a verdade. Né? Aqui tem uma coisa interessante. Essa palavra zelosos aqui, se for de zelosos do bem... E qual é aquele que vai fazer mal se vocês forem zelosos do bem? Esses zelosos aqui eu estava pesquisando, e é a mesma raiz da palavra de zelotes. Quem eram os zelotes? No sentido geral, os zelotes eram extremistas políticos. E uma das características dos zelotes era que eles se rebelavam contra o governo dos romanos. Era um grupo extremista que sempre estava em rebeldia contra o governo. Então quer dizer que o apóstolo Pedro está mandando a gente se rebelar? Não, ele não está mandando ninguém se rebelar. Se você observar aqui, eu vou falar porque eu li, vou que vocês vejam alguém falando o contrário. O apóstolo está dizendo que nós devemos amar tanto bem como algumas pessoas amam o mal. Os zelotes amavam ser rebeldes, mas nós temos que amar o bem, porque ele está dizendo aqui, sejam zelosos do bem. Ele está dizendo qual é aquele que vai fazer mal, se vocês forem zelosos do bem. Ou seja, ele não está mandando ninguém ser rebelde. Ele está dizendo com a mesma veemência que o povo gosta de praticar o mal, os crentes devem gostar de praticar o bem. Agora eu vou dizer, vocês vão concordar comigo. Sabe por que tem muita gente sofrendo? Porque insiste em praticar o mal. Tem muito crente que tem maldade no coração e precisa ser cuidado da maldade. Agora, há poucos dias, uma pessoa ligou para mim, que eu não conheço, uma pessoa do culto matutino, número 011. Pastor Mário, o senhor não me conhece, nem eu lhe conheço, mas eu estou triste, obrigado, filho. Eu estou triste porque eu estou aqui, no dia do Natal não tem ninguém comigo. Aí eu disse, o que foi que aconteceu, meu filho, para ninguém ficar com você nesse dia? Porque hoje em dia com o WhatsApp pode ser que o povo não visite. Eu recebi, irmão, mais de 300 mensagens de Feliz Natal. Não é? Ninguém veio para minha casa, não tinha 300 pessoas, mas recebi mensagem, o povo lembrou de mim. Graças a Deus, eu lembrei também do povo. Agora, eu disse, o que aconteceu? Eu disse, realmente, esse ano eu fui terrível. Esse ano eu briguei com todo mundo, eu zombei todo mundo. Esse ano eu fui prepotente com todo mundo. Esse ano eu me separei da minha esposa, dos meus filhos. Esse ano eu briguei com todo mundo no meu trabalho. E pensando bem, o Senhor nem disse nada, eu só liguei para o Senhor. E na hora que eu liguei, Deus já está fazendo lembrar. Realmente eu plantei. Sabe por que eu estou sofrendo? A minha solidão? Porque eu fui ruim. Eu não pratiquei o bem, eu pratiquei o mal. Eu vou passar para a segunda parte. Mas a gente precisa entender. E a palavra de Deus não vem para maltratar ninguém. A palavra de Deus não vem para causar depressão em ninguém. Ela vem para libertar. E nesse caso, há uma tendência a libertar do sofrimento. Quer parar de sofrer? Pratique o bem. Olhe para o bem. Olhe para a palavra. Olhe para a Bíblia. Ande em conformidade com a Bíblia. A Bíblia é o nosso referencial de fé e prática. E nós devemos praticar o bem, olhando para ela. Quer ver outra coisa, irmão? Segundo lugar, alegria no sofrimento.
Você imagina, primeiro a prevenção. A prevenção é que a gente pratica o bem. Agora, como ter alegria no sofrimento? Olha o que diz o versículo de número 14. Diz assim, mas, começa com a conjunção adversativa. Essa conjunção adversativa, adverbial adversativa, coordenada, ela é uma conjunção que ela inicia um efeito contrário. Por exemplo, é assim, vou ao culto, mas se chover eu não vou. Ou seja, é uma expressão que contraria tudo que você já fez. Você faz um discurso bonito, mas tem isso. Você desfaz tudo que você disse antes. Então, você observa que agora o versículo está começando com mais. Né? Por exemplo, eu sou crente, sou fiel, ando na palavra, não sei o quê, mas não gosto dos irmãos. E aí? Tu vai para o céu do mesmo jeito. Né? Aí o apóstolo Pedro começa com mais, ele diz assim, mas também, se padecerdes por amor da justiça, presta atenção ao versículo cautelosamente, se vocês padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Ao mesmo tempo, o apóstolo Pedro está dizendo aqui, se vocês padecerem, se vocês morrerem por amor da justiça, sabe o que vocês são, na verdade? Bem-aventurados. Agora eu estou falando, não é, irmãos, no dia aqui de nenhum super-herói, estou falando de fiéis a Deus. Se vocês padecem por amor à justiça, aí vocês são bem-aventurados, ou seja, vocês são mais do que abençoados. Aí ele diz assim, o apóstolo Pedro, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Ou seja, ele está falando de alegria. Se não é para ter medo, nem se turbar, nem perturbar o coração, ou seja, é para você ficar feliz. O apóstolo Pedro, ele está observando os crentes ao qual ele destinou a carta. Os dispersos por várias regiões do mundo antigo, do mundo da época que ele escreveu essa carta. Aí ele diz assim, naquela época, os pagãos começaram a falar mal dos crentes. Naquela época, os bens dos crentes começaram a ser confiscados pelo fato de eles serem crentes. Naquela época, eles foram dispersos e eles perambularam pela rua como peregrinos e forasteiros, porque eram crentes. Ou seja, eles estavam sofrendo por serem crentes. E aí, o mesmo passando por esse período tão difícil, os crentes deveriam exultar. Por quê? Porque aquilo estava previsto na palavra de Deus. Mateus 5:12, irmãos. Não é? Porque isso, se você abrir sua Bíblia, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo de número 12. Eu ia recitar, mas é bom os irmãos olharem aí. Mateus 5, versículo de número 12, vai dizer assim, exultai e alegrai-vos. Jesus falando, não é? Mateus capítulo 5, versículo 12, é Jesus falando no Sermão do Monte. Aí ele diz assim, depois dele falar das bem-aventuranças, e aí vocês lembram, quando vocês procuram, eu vou falando, vocês lembram algumas particulares da bem-aventurança. Bem-aventurado não é os que riem, bem-aventurado é os que choram. Bem-aventurado não é aqueles que estão livres de perseguição, mas são os que sofrem perseguição por causa da justiça. Aí quando Jesus está terminando essa parte das bem-aventuranças, lá no versículo 12, ele diz assim, exultai e alegrai-vos. Ou seja, Jesus está mandando fazer o quê? Exultai e alegrai-vos. Aí ele diz, porque é grande o vosso galardão nos céus. Exultai e alegrai-vos, porque vocês vão receber presente na terra. Você observa o motivo que Jesus está dizendo. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Ou seja, quem faz o bem, não é, irmãos? Quem faz o bem tem galardão aonde? Na terra? Não, tem galardão nos céus. E nós estamos sendo preparados para ir morar no céu, não é para ficar na terra. Aí ele diz assim, terminando, ele dá uma segunda resposta. A primeira, exultai e alegrai-vos. Por quê? Primeira resposta, porque é grande o vosso galardão nos céus. Segunda resposta, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Ou seja, exultai e alegrai. Sabe por quê? Porque você não é o único que é perseguido, não. Porque da mesma maneira que perseguiram vocês, também perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Jesus foi categórico. Ele diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Sabe por que a gente deve se alegrar no sofrimento? Primeiro eu falei, precisamos prevenir o sofrimento. Como é que previne o sofrimento? Praticando o bem, sendo bom. Agora, se nós mesmo assim sendo bons, se por amor à justiça nós padecermos, porque alguém vai nos fazer sofrer. Aí Jesus Cristo disse lá em Mateus, ele diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Se você é perseguido por causa da justiça, a palavra de Deus para você é: se alegre. Se alguém fala mal de você porque você é crente, se alegre. Se alguém, irmão, não gosta de você porque você agora decidiu carregar a Bíblia na mão e no coração, se alegre. Porque isso é bíblico. Aí ele diz assim: porque deles é o reino dos céus. Ou seja, nós fazemos o bem e recebemos. Quando nós fazemos o bem e recebemos o mal em troca, sabe o que acontece? Nós devemos descansar o nosso coração, porque Deus é a nossa justiça, e o mesmo Deus que quer a nossa justiça, Ele nos dá força para nós suportarmos a injustiça desse mundo. Se você está sofrendo injustiça e está sofrendo por causa disso, saiba que Deus é a sua força. Olhe para o alto, olhe para Deus, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deixa eu falar uma coisa, olhe para mim. Sabe por que tem muito crente sofrendo hoje? Porque está sofrendo e choramingando. Você concorda? Crente está sofrendo e choramingando. Estou sofrendo, não vou mais para a igreja porque eu estou sofrendo. Não vou mais ser fiel porque não vale a pena ser fiel. Que conversa é essa, homem? Pare com isso. Eu estava ouvindo hoje, eu estava assistindo hoje, um rapaz lá de Belo Horizonte pediu para eu assistir um festival de música, que teve lá, música evangélica. Aí eu achei bonito uma irmã, porque veio um monte de cantor famoso ali, cantor, e estava até uma benção o jeito que eles cantavam. Mas chegou uma irmã e disse assim: irmãos, eu vou fazer uma coisa para vocês. Porque vocês estão até agora aí, ó, pulando. Quem está feliz aqui? O povo vai. Ela disse: mas aí eu vou pregar o evangelho genuíno. Porque na minha época a gente ia buscar alegria, não era no show gospel. Ela foi convidada para o show e ela acabou com o show. Porque ela disse assim: na minha época eu ia buscar alegria, não era no show gospel como esse não. Ia buscar alegria, era no círculo de oração. Aí ela disse assim: traz aí meu pandeiro. Eu não vou nem perguntar quem é de círculo de oração. Quem é de círculo de oração não vem para cá não. Vai para o círculo de oração buscar alegria. Aí ela pegou e começou o pandeiro e começou a tocar. Ô João Quebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. E começou. Vamos ver se ele sabe essa. Né? Liga, 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 liga nessa hora. Aí vou fazer até o gesto. Pede, 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 pede para Jesus agora. Liga, liga. E começou a fazer. Cantou um monte de corinho, daqueles corinhos mais antigos. Não dos mais novos, corinho mais antigo. E o povo começou a chorar, e o povo começou a botar a mão no coração. Aí ela disse: se esse festival acabasse agora, vocês iam para casa com algo de Deus. Porque foi lembrado a vocês o seguinte, o título desse festival é oração. Mas eu não estava vendo oração até agora. Mas Deus ainda tem as irmãs do círculo de oração, que vem trazer os olhos das pessoas ao lugar certo. Eu estou falando isso, irmão, porque muita gente sofre porque não está sendo mais instruído a olhar para o lugar certo. Quando você sofre, o que você tem que fazer? Desistir de tudo, das costas de tudo, não vou mais para o culto, não vou mais para a igreja, vou entregar meus carros, não vou chorar, não vou mais cantar, não vou mais pregar. Deixa de manhã, rapaz. Aí é que você tem que cantar, aí é que você tem que louvar, aí é que você tem que mostrar para o inferno que a sua alegria não está nas coisas passageiras desse mundo, não. A sua alegria está em buscar a Deus, está em olhar para o alto de onde vem o nosso socorro, meu irmão.
Mas pastor, quando a gente sente uma dor, a gente se abate, né? Claro que se abate, não é? Mas lá no leito, se alguém chega para você e diz assim, tadinho de Morimar, está tão sofrido, aí ele vai dizer, sofrido não, posso estar até doente, mas sofrido não. Sofrido não, eu estou aqui feliz, porque eu tenho Jesus no meu coração. Está entendendo, irmão? Vamos ser instruídos da maneira certa, não é? Nossa alegria vem de Deus. Agora eu vou contar uma história para você, um caos aqui. Vou contar um caos para você, não é? Porque assim, ó, eu estava lendo outro dia sobre a história de um garoto de 2º ano na Segunda Guerra. Eu assisti com o Mário parte de um documentário sobre a Segunda Guerra e fui ler, coloquei lá na internet Segunda Guerra enquanto algo terminava ali que eu estava esperando. E aí passou a história de um menino. Aí esse menino, interessante que ele era crente, porque mandaram o menino fazer certos movimentos para agradar os soldados. E o menino disse que não iria fazer aquele movimento. Aí o soldado olhou para ele e disse assim, mas você não sabe que nós temos o poder de lhe matar? Aí ele disse assim, olhou para o menino e disse assim, e vocês não sabem que eu tenho Jesus no meu coração e que se eu morrer agora, eu vou para a eternidade com ele? Sabe quem teve coragem de matar o menino? Ninguém. Cuidado, irmãos, olha para mim, vou falar uma coisa. Você sabia que a gente constrói, para ter uma reputação, a gente luta muito. Luta ou não luta? Às vezes a gente conversa muito sobre isso, não é? Sidney conversa muito sobre isso, a gente conversa muito sobre isso às vezes. Sobre a reputação, o peso, assim que a gente tem que abrir mão, a luta para construir a reputação. Agora a facilidade para a gente perder. Eu vou lembrar aos irmãos, porque eu estou falando de sofrimento, eu vou dizer aos irmãos, para ir para o céu, é uma luta. É ou não é? Quem é aqui que não luta para ser crente? Quem é aqui que é fácil ser crente? É fácil ser crente? É fácil olhar, abrir mão de algumas coisas, ouvir determinadas coisas, passar determinadas coisas. Você imagina que quando a gente aceita Jesus, a escama dos olhos cai. Você imagina que quando a pessoa não é crente, ela vive dentro da lama, praticando pecado, e ela está lá dentro da lama no pecado. Só que quando a gente aceita Jesus, a escama dos olhos cai. Aí a gente olha para os pés e diz, meu Deus, eu estou dentro da lama. Eu não percebia que eu estava aqui esse tempo todo. Aí a primeira coisa que a gente faz é lutar para sair de dentro da lama. Eu vou usar essa expressão, essa figura, para dizer aos irmãos, é fácil sair de dentro da lama, irmãos? A lama está todo dia puxando a gente para dentro dela. É fácil? Não é fácil. Agora, uma atitude, uma palavra, um gesto, pode colocar a salvação a perder. Domingo eu pregava para os irmãos e dizia, irmão, o nome de Jesus é precioso. Não negocie o nome de Jesus. Não abra mão do nome de Jesus. Não aceite zombaria com o nome de Jesus. Não aceite, irmão. Você imagina, as virgens tinham as prudentes e as nécias. Ou as loucas, sei lá como é que querem chamar. Você imagina, estava tudo no cortejo. Não estava? Estava tudo lá com a lamparina. Mas só que tinha um detalhe. Umas tinham azeite na lamparina, outras não tinham. Lá vem o noivo. E quando o noivo vem, dá tempo de comprar azeite? E quando o noivo vem, irmão, dá tempo de ir atrás do que deveria ter buscado antes? Olha o que a Bíblia está falando para a gente. Nós não podemos... E a Bíblia chamou aquelas virgens de loucas. Por que eram loucas? Elas estavam preparadas para o casamento, estavam vestidas para ir para o casamento. Elas tinham lamparinas para participarem do cortejo, mas elas não tinham a essência, elas não tinham azeite, irmãos. Olha que coisa bonita que a Bíblia está falando conosco, abrindo os nossos olhos. Não abra mão de ser crente. Não abra mão de ser crente. Eu estava pensando, Deus me deu a seguinte frase: nem sempre Deus nos livra do sofrimento, mas sempre nos capacita e nos instrumentaliza quando passamos pelo sofrimento. Nunca esqueça, o deserto é a escola do Senhor Jesus. Está sofrendo, mas eu também estou aprendendo, não é assim que diz aquele hino, não é?
Está machucando, mas Deus está me ensinando. Você não viu Jó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele diz, como falas uma louca, assim fala você. Não pode, irmão. Você imagina aqui, não é? Eu não estou dizendo que o sofrimento é essencial. Não é, irmãos? Eu estou dizendo que Deus transforma as circunstâncias doloridas em ferramenta para o nosso bem, se nós olharmos para Ele. Se nós olharmos para Deus, tem esse detalhe. No sofrimento, olhe para Deus. Estou sofrendo, vou ensinar você a resistir o sofrimento com alegria. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Eu passei um período, a irmã me chamou a atenção, disse que não era mais para eu falar da depressão de Thaisa. Não vou falar. Foi ela que já mandou um áudio para mim, pastor, não fale mais, não vou falar, vou respeitar. Agora, no período da depressão de Thaisa, eu sofri, rapaz. Eu sofri, não foi só ela que sofreu. Não foi só ela que teve sequela. Está ali a senhora testemunha. Eu poderia dizer várias sequelas na minha vida também, por passar aquilo com ela. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Naqueles 2 anos ali, não teve uma noite que eu não preguei que Jesus não salvou a alma. Não teve uma noite que eu preguei que Jesus não batizou no Espírito Santo. E no dia que eu disse, Senhor, eu não vou mais ser crente, eu tomei o cuidado de dizer, Senhor, todo dia eu prego, todo dia o Senhor salva. Todo dia eu prego, todo dia o Senhor batiza no Espírito Santo, mas eu não estou entendendo o sofrimento. Aí Deus me fez olhar para a palavra, lá para o Deuteronômio, para lembrar, eu te humilhei, eu te deixei ter fome, eu te deixei esses 40 anos no deserto. Aí ele diz e fala conosco essa noite, para saber o que estava no teu coração, se você guardaria ou não essa palavra, para você entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, o homem viverá. E quer ver uma coisa bonita disso tudo? É porque o próprio Jesus, quando foi tentado no deserto, ele repetiu o Deuteronômio para o próprio diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Quer ver uma coisa, irmão? Está sofrendo? Olha para Jesus. Está sofrendo? Não é, irmão? Vai com Ele, vai com o Senhor. Pega na mão de Jesus. Porque no final disso tudo você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena estar com Ele. Como a palavra é bonita. Não é, irmão? Como a palavra é bonita. Não é? Você imagina. Agora eu vou falar uma coisa a você. Vou falar da oportunidade de sofrimento. Olha o versículo 15. O versículo 15 diz assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O que é que a Bíblia está falando? É ou não é uma confirmação do que eu estou dizendo? Antes de tudo, antes da murmuração, a murmuração não leva a lugar nenhum. Agora a oração nos aproxima de Deus. E a própria Bíblia está dizendo assim, antes, ou seja, antes de tudo isso que eu estou falando, aí ela está dizendo assim, ó, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Fecha a porta do coração para o diabo, irmão. Jesus já entrou, Ele já faz morada. A gente precisa de outra coisa no nosso coração, não. O que a gente precisa, a gente já tem, Jesus já está lá. Porque a Bíblia está dizendo, santificai a Cristo como Senhor. Como é santificar a Cristo como Senhor? Vamos lá. Senhor é o que obedece ou é o que manda? Teve uma época que eu corrigi, Cristiano, os mais jovens. Como eu sei que você é um teólogo que olha esses detalhes, você observa os mais jovens, imitando um pregador de renome aí nacional, que dizia bem assim, Senhor, eu só prego, olha a autoridade do homem, dizendo para Deus, colocando condição para Deus, Senhor, eu só prego se o Senhor colocar 2 anjos aqui, 2 anjos ali, 2 anjos lá fora, 2 anjos na outra porta. Se não prego. Fechava os olhos e ficava. Eu estou sentindo Deus. Os anjos estão aqui, agora eu vou pregar. Mentiroso. Jesus é o Senhor da nossa vida. Não é, irmãos? Somos nós que temos que obedecer a Ele. Somos nós que temos que olhar a palavra. Aí a Bíblia está dizendo assim, ó. A Bíblia está dizendo, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. No seu coração você precisa entender, já não mais vivo eu, Cristo
Cristo vive em mim, o nosso coração tem que estar ali entranhado, né, irmão? Cravado, não pode sair de lá. Quem manda agora é Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta: Jesus está mandando, irmão, em tudo? Jesus está mandando em tudo? Porque se ele não tiver, louva a Deus que eu estou vendo várias pessoas dizerem amém daqui. Agora, se Jesus não estiver mandando em tudo, a gente precisa pensar, porque nós estamos aprendendo a Bíblia. Oh, irmão, como eu estou feliz em poder ensinar a Bíblia. Hoje à tarde eu estava emocionado, João Rei. Na minha simplicidade, esse ano eu faltei 4 cultos de ensino. Nenhum deles foi por causa de doença, preguiça, inveja de ninguém. Foi porque a diretoria da igreja me mandou para outro lugar. E eu fui obediente e fui. Mas em todos os outros eu estou aqui ensinando a palavra. E olha o que a Bíblia está dizendo, acima de tudo: santificai a Cristo como Senhor. Aí a Bíblia diz: e estai, presta atenção no detalhe da Bíblia, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor. Não é com mansidão e covardia, com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há entre vós. Ou seja, me diga uma coisa, irmã Sônia Freitas, irmã Sôniazinha lá, pequenininha. Vou falar assim para não correr de cometer nenhuma gafe. Pronto, irmã Sôniazinha, que a gente ama tanto. Assim, dizer assim: oi, irmã Sônia, qual é o motivo dessa alegria no seu coração? Aí a Bíblia está dizendo assim, ó. A Bíblia está dizendo que nós devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e ao mesmo tempo com temor. Sabe qual é o motivo? Eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Responder com mansidão e temor. Aí a Bíblia está dizendo aqui: o que é que nós vamos responder? Responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que você sofre tanto e é tão feliz? Por que você sofre tanto e tem motivo para cantar no coral da igreja? Por que você sofre tanto e vem para a igreja da glória a Deus contar a bênção? Por que você sofre tanto e não quer deixar, não abre mão? E tem, quando as pessoas vêm nos acusar, diz assim: não abre mão dessa sua vidinha. Se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente vai para cima, brigar. Não é? Agora, com mansidão e com temor. Sabe por que isso tudo? Eu vou lhe dizer. Porque o que está em mim é maior do que o que está no mundo. E se a pessoa não entender, eu vou responder: é porque, irmãos, o que está em mim é o Espírito Santo de Deus. Ele habita no meu coração. Ou seja, estou respondendo com temor e com mansidão. Né? Com temor e com mansidão. Santificar a Cristo e honrá-lo como Senhor, reconhecendo seu senhorio sobre o mundo, sobre as circunstâncias da vida, inclusive sobre a perseguição e o sofrimento. Mas por que você está sofrendo? Não sei, mas Deus sabe. Se Deus sabe, eu estou feliz. Se Ele sabe, é porque Ele tem o controle. E se Deus tem o controle, é bom para mim. Desde que eu entreguei minha vida a Cristo, eu entreguei o controle da minha vida a Cristo. Hoje o diabo me colocou à prova. Hoje o diabo perguntou a mim e disse assim: mas Mário Sérgio, tu tem uma capacidade, não foi um demônio, foi alguns que se reuniram e disseram assim: mas Mário Sérgio, tu tem uma capacidade sem igual. Eu digo: eita, chega aqui, Jeová. Na minha mente eu dizia, irmã Cida, chega aqui, porque quando chega ele elogiando assim, né, irmão, cuidado, tu tem uma capacidade fora do normal. Tu não acha que está fazendo muito pouco? Não era para tu estar aí não, rapaz, era para tu estar em tal lugar, porque lá você faria muito, aí você está fazendo pouco. Eu disse assim: rapaz, mas o pouco que eu estou fazendo, eu louvo a Deus, porque é tão pouco, e o tão pouco que eu estou fazendo, eu estou vendo gente aceitando Jesus, eu estou vendo gente sendo batizada no Espírito Santo, eu estou vendo gente comemorando a primeira leitura anual da Bíblia Sagrada. Não é, irmão? É tão pouquinho, mas já acontece tanto milagre que a gente não vê em tantos lugares. Eu disse: imagine se eu fizesse muito. Fazendo pouco, Deus já opera maravilha. Imagine se eu fizesse muito. Aí a pessoa diz: não, você só tem uma explicação, você endoidou mesmo. Digo: rapaz,
O Evangelho ainda é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O apóstolo Pedro, irmãos, ele lembrou da citação de Isaías 8,13, quando ele diz assim: ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Ou seja, muda o discurso dos nossos lábios. Não é, irmão? Muda o discurso do nosso lábio. Qual é o motivo? Jesus. Ninguém aqui cai na besteira de dizer que o motivo do sucesso é a capacidade. Porque a Bíblia diz assim sobre Deus: eu firo e saro. Jó, ele disse assim: Deus me deu, Deus tomou. Você imagina quando a glória não é de Deus? Não, eu cheguei aqui pela minha própria capacidade. Eu sou o máximo. Eu sou o máximo. Cheguei aqui porque eu sou o máximo. Aí Deus vai dizer: então tá bom, você chegou por sua capacidade. Então agora, ó, daí olha para os anjos e diz: agora ninguém precisa mais ajudar ele. Deixa ele andar com as próprias pernas. Ele não é capaz? Não é? Ele não é capaz. Até uma parede que a gente pinta, se Jesus não tiver no controle. Já aconteceu com você, Paulo, você pintar uma parede e de repente ela começar a criar bolha? Mas eu preparei a tinta certa, botei a quantidade de água certa, a tinta é a melhor marca, a parede está preparada, mas quando eu passei o rolo, do jeito que a técnica manda, criou bolha. E aí, se Jesus não estiver lá na hora da pintura, não dá certo. Se Jesus não tiver, Ezequiel, na hora da venda das casas, não dá certo. É fácil vender uma casa hoje em dia? É fácil arranjar alguém que tem dinheiro para pagar? E como é que consegue vender? Porque Jesus é quem está no controle de todas as coisas. Jesus não cai na besteira de dizer que é a sua própria capacidade. E eu vou terminar olhando o versículo de número 16. Olha aí, versículo 16. Porque ele diz assim, agora está falando da nossa conduta. Porque diz assim, ó: tendo uma boa consciência, presta atenção, tendo o que? Uma boa consciência. Eu vou explicar para os irmãos o que é consciência. Consciência é assim, consciência é um tipo de arbítrio, tá certo? A consciência é um tipo de arbítrio. A consciência é um arbítrio interior nosso, é algo que está dentro da gente. A consciência é assim, ela nos aprova ou nos censura. A nossa consciência, ela tem o poder de nos acusar ou de nos censurar. Preste atenção numa coisa, que uma boa consciência, ela acusa quando a gente pensa em fazer uma coisa errada. Quando a Bíblia diz assim, tendo uma boa consciência, nós devemos lembrar uma coisa: quando é que nós vamos ter uma boa consciência? Se a nossa consciência estiver em Cristo. Semana passada eu disse aos irmãos o seguinte: o primeiro carro que eu comprei com Thaisa foi um Fiat Siena branco. Contei a história dos irmãos e tal. Deus, a gente orando de madrugada, pedindo a Jesus um carro para fazer a obra. Deus usou um profeta que ligou para a gente e disse que ia dar um carro para a gente. No outro dia, venderam um Siena zero para a gente, branco, alvo como a neve, completo por R$500. Presente de Deus. Só que Deus disse assim: não ande. E agora? Deus deu o carro, imagina aí, Jolie, Deus deu o carro e disse assim: não ande. Jolie pega o carro, guarda na garagem. Quem estiver perto da gente tá doidou. Não, era o que as pessoas faziam comigo que o Thaís. Não acredito nisso. Jesus deu o carro e disse: não ande. Irmão, só sabe isso quem é crente, irmão. Eu disse a Thaisa, e quando eu pensei em fraquejar, ela disse a mim: Mário, quantos livramentos Deus não está dando para a gente, Mário. Vamos deixar esse carro aí dentro, homem. Estava lá o carro, não andamos não. Sabe por quê, irmão? A consciência pesava quando a gente pensava em fazer alguma coisa contrária à vontade de Deus. Sabe, me diga uma coisa, sabe quando você vai saber que sua consciência é boa? Quando ela estiver na direção de Deus. Quando Deus for glorificado através da sua consciência. Porque se você tiver uma boa consciência, ela vai lhe acusar quando você pensar em fazer uma coisa errada. Agora, ela vai lhe aprovar, irmão, quando você quiser fazer a coisa certa. Eu não sei se tem aqui, mas vou falar. Eu estou falando da vida secular, agora eu vou falar da vida espiritual. Eu não sei se tem alguém aqui que algum dia disse assim:
Hoje eu não vou para a igreja, vou ficar em casa. Pronto, vou ficar em casa. Vou descansar, eu estou muito cansado, vou descansar. Eu não sei vocês, mas um dia eu já fiz isso. Eu não era pastor de igreja, eu já fiz isso. A única coisa que eu não consegui fazer, eu vou dizer a vocês o que foi: descansar. Enquanto era a hora do culto, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Enquanto era a hora do culto, eu estava lá incomodado. Deitei, fechei os olhos, deu um calor danado no frio, eu não conseguia dormir. Por quê? A boa consciência sendo acusada. Você é de Jesus, rapaz. Quem é de Jesus tem que cumprir a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Né, irmãos? Até a hora do culto, vai embora para a igreja, meu irmão. Né? Você já pensou, eu não gosto do irmão Irimar, não gosto desse homem, desse bigode dele, não gosto dele. Né? O irmão Irimar vai dirigir o culto, vai, Grace, tira meu nome aí da escala, não vou mais cantar não. Quando o irmão Irimar estiver lá, olha, que a consciência vai doer, eu devia ter cantado. Era melhor ter cantado. Porque eu não canto para o irmão Irimar, eu canto no culto de louvor e adoração a Jesus. Eu aprendi isso, sabe como foi, irmão? Apanhando, porque eu sabia que tinha gente que tinha inveja de mim, e dizia assim, passar a ordem um dia, não deixa Mário Sérgio nem fazer uma oração mais, porque a gente chega aqui, prega e chama o povo para orar e não vem ninguém. Aí ele vem fazer a oração final e diz, quem precisa de oração vem aqui na frente, vem todo mundo. Eu nunca tive complô com ninguém, você me conhece. Eu não sou de grupinho, eu não sou de conchavo. Quem convive comigo há pouco tempo já viu meu jeito. Não sou, nunca fui. Olhe para mim desde pequeno, pergunto, peço referência e pergunto se eu caí nisso algum dia. Nunca! Agora eu vou dizer a você qual é o segredo. Mário Sérgio podia não ter dinheiro, mas estava de joelho orando, pedindo misericórdia a Jesus. Aí a Bíblia está dizendo, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, ou seja, falam de mal de vocês como se vocês fossem malfeitores. Aí a Bíblia está dizendo assim, ó, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, tem uma boa consciência. Pensa numa coisa boa, é consciência boa. Por quê? Estão falando mal porque você é crente. Se você não tiver a consciência boa, você imagina, se você for crente social, vou terminar, mas não vou falar mal de ninguém. Mas teve uma igreja que eu dirigi, que uma irmã foi para a igreja, foi para o culto. Aí ela caiu na gafe, digamos assim, de falar para mim, pastor, hoje eu vou cultuar a Deus aqui nessa igreja. A igreja pequenininha, né, mais simples, eu vou ficar aqui mesmo hoje. Eu disse, tá certo, a igreja pode ser simples, mas Deus é grande. Eu disse a ela. Aí ela disse, não, pastor, para de me ameaçar. É porque eu congrego naquela igreja, naquele bairro, que é chique. Que o carro mais humilde que tem é a minha Mercedes na garagem da igreja, no estacionamento da igreja. Aí hoje eu não tive tempo de ir ao salão de beleza, fazer aquele estiramento do cabelo, aquela progressiva. Não tive tempo de fazer a progressiva. Aí meu cabelo está meio assim, pichain. Aí eu vim para o culto aqui mesmo, na igreja mais simples. Eu digo, oh, consciência maldosa, não tem o Espírito Santo de Deus. Porque se tivesse o Espírito Santo de Deus, irmão, sabe o que Jesus fazia? Jesus dizia, vai para a tua igreja, mulher, onde eu te coloquei. Vai de cabelo pichain mesmo. Porque importa é a maneira que tu vai para me adorar, vai para me glorificar. Não é para o anjo fazer escova em ninguém, não. Aí a Bíblia Sagrada, ela vai dizendo assim, ó, e se ainda assim, já pensou aquela igreja? Como aquela igreja foi mal falada? Porque segundo a irmã, irmãos, eu vou ficar aqui mesmo com a igrejinha simples, não tem muito carro no estacionamento, não tem não sei o quê, mas ela saiu dali chorando. Teve um pregador que pregou na última campanha agora. Ela saiu chorando, a mulher, vou terminar a história da mulher, ela saiu chorando e dizendo assim, pastor, vou dizer uma coisa ao senhor, se eu pudesse congregava aqui. Eu digo, na igreja do povo de cabelo pichain? Quase que eu perguntar, mas não perguntei não, que eu sou crente. Aí ela disse assim, porque eu senti uma presença aqui que eu não senti em lugar nenhum.
Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo assim, ó, tenha uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vocês, como de malfeitores, como se vocês fossem malfeitores, como se vocês não valessem nada. Aí ele disse assim, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Teve um desses pregadores que eu chamei de novo, ele pregou aqui na campanha, na última campanha, que ele contou o testemunho aqui, na vez que ele veio o seguinte, ele gravou um DVD aí, num grande evento, e ele contou lá o testemunho. Ele disse, eu fui chamado para pregar numa igreja lá no Estevão de Matos, lá em Joinville. Aí me disseram assim, onde é a igreja? É o Templo Central, todo respeito ao nosso Templo Central, mas eu estou falando em relação à postura daquele homem. Aí disseram aí, não, é lá na zona sul de Joinville, no Estevão de Matos, lá na periferia. Aí ele disse, então não precisa estudar a Bíblia não. Estudar a Bíblia não. Ele conta esse testemunho. Não precisa estudar a Bíblia não, não precisa orar não. Só abrir o tablet, pegar uma mensagem aqui que já foi pregada e falar qualquer coisa. Ninguém ali nem sabe nem o que é Bíblia naquele bairro. Aí ele disse, irmão, quando eu cheguei na igreja, umas irmãzinhas simples se levantando no banco e levantando a mão para o céu, e uma glória de Deus tomando a igreja, cada louvor, o povo glorificando, e o pastor tradicional cantou 3 hinos da harpa. Eu não vejo mais isso por aí. Cantou o segundo, olhou para a orquestra, disse, ainda tem folga, cantou o terceiro, e eu fiquei, meu Deus, aonde eu estou? E o povo deu glória a Deus no hino da harpa. E ele disse, para completar, o povo ainda olhou e disse, eu louvo a Deus pela vida de irmã fulana, ó. Está ali, sentadinha, no centro de oração, ninguém dá nada por ela. Já leu a Bíblia 10 vezes, eu botei a mão nos olhos, comecei a chorar e pedi perdão a Jesus, dizendo, Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui? Ele disse, eu comecei a chorar e naquele culto eu fui renovado. Naquele culto ele disse assim, antes de eu pregar, eu dobrei o joelho quando o irmão orava por mim, e eu disse, Senhor, eu quero voltar ao teu santo caminho hoje, antes de eu começar a pregar, senão eu não vou conseguir pregar. Tu imagina, o homem veio pregar, zombando da igreja, chegou aqui e aceitou Jesus. Sabe por quê? Porque quando ele chegou aqui, ele encontrou Jesus nesse lugar, meu irmão. A Bíblia está dizendo assim, ó, a Bíblia está ensinando a gente agora, a nossa postura diante do sofrimento. Sabe qual é a nossa postura? Aí a Bíblia está dizendo aqui para a gente, né, irmão? Tendo uma boa consciência. Tenha uma boa consciência. A Bíblia está falando do entendimento. Né, irmão? Entenda quem você é servo de Deus. Entenda de uma vez por todas quem é você. Chega de viver indo para a igreja sem saber nem quem é. Porque tem gente que está há 50 anos, 100 anos indo para a igreja e não sabe quem é ainda. Eles são miseráveis, eles são desgraçados, eles não valem nada. Rapaz, vai converter, rapaz. Por você, Jesus derramou sangue na cruz do Calvário. Por você, Ele lhe constituiu embaixador do céu, meu irmão. Por você, um dia Ele vai voltar, e vai transformar esse seu corpo feio num corpo incorruptível e vai lhe levar para estar eternamente com Ele. Entenda isso de uma vez por todas. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. O mundo caminha para a morte, mas eu continuo caminhando para a vida, meu irmão, em Cristo Jesus, que habita no meu coração. Jesus está falando conosco, qual é a nossa postura. Tenha uma consciência boa. Tira a maldade, bota Jesus na tua vida de uma vez por todas. Bota Jesus. Eu não venho mais com doutrina não. Venha, meu irmão, porque eu estou ensinando a Bíblia. Mas pastor, eu sou grita, porque eu sou pentecostal. Pronto. Pentecostal não fala baixo não. Fala, até tento, mas não está muito no sangue. Agora eu termino dizendo a vocês no versículo 17, que diz assim, ó, porque é melhor que padeçais fazendo bem, se é a vontade de Deus que assim o quer, do que fazendo mal. Olha que a Bíblia está trazendo uma grande verdade para a gente agora, um postulado bíblico. Quando ela diz, é melhor que vocês padeçam fazendo bem do que fazendo mal, né? Ela está dizendo assim, ela está lembrando para a gente, quem padece fazendo bem vai para onde? Eu vou morrer, mas eu mato.
Eu vou para o inferno, eu vou dizer tudo que eu quero dizer. Aí Jesus está dizendo, tenha cuidado. É melhor que você morra fazendo bem. Por quê, irmão? Por quê? Porque é o seguinte, ó, se você morrer fazendo bem, você vai para onde? Diga aí para mim, quem sabe? Se morrer fazendo bem, vai para onde? Ninguém sabe para onde vai? Isso, não, fale por vontade. Se você morrer fazendo bem, vai para onde? O céu. Agora, se morrer fazendo mal, pense nisso. Porque a Bíblia está dizendo assim, ó, porque é melhor que padeçais fazendo bem. Aí o apóstolo Pedro, ele é tão sábio, que ele faz uma ressalva. Ele diz assim, ó, se é a vontade de Deus, né, de Deus assim o quer. Se é a vontade de Deus assim o quer. Ou seja, irmão, me diga uma coisa, fazendo o bem, será que Jesus vai querer a nossa morte? Quem faz o bem está caminhando para onde? Para a vida. Quem não faz o bem está caminhando para onde? Para a morte. Aí o apóstolo Pedro diz assim, ó, porque melhor é que padeçais fazendo bem. Se a vontade de Deus assim o quer. Você só vai morrer fazendo bem se Deus quiser. Se for a vontade dele. Se for a vontade dele. Porque até hoje eu vejo o seguinte, ó, fui moço, fui velho. Aí o que o salmista diz? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tem uma irmã de círculo de oração aqui dessa igreja, que um dia saiu para o círculo de oração com os filhos. E caiu um temporal, uma tempestade. E ela com os filhos. E ela pegou, orou e disse assim, Senhor, eu estou indo para o círculo de oração com meus 2 filhos. Vou chegar lá encharcada. Vou chegar lá, não é, assim, com a roupa completamente inadequada para ficar dentro da tua casa. Mas eu creio que o Senhor tem poder para conter essa chuva. Choveu em todos os lugares, menos o lugar onde aquela irmã estava. No dia que eu contei isso aqui a primeira vez, foi logo que eu cheguei aqui, não foi? Eu contei a primeira vez. Irmã Marilene, irmã Rose, Grace Kelly, lembram disso? Irmã Nalva. Não é? Por que eu estou citando elas? Porque naquele dia, saudoso irmão Antônio Fagundes estava sentado lá no cantinho, numa cadeirinha dessa daqui, cadeirinha azul. Não é? Doentinho, cometido de câncer, sentado lá no cantinho. Aí ele levantou a mão e disse, irmãos, pastor, para a edificação dos irmãos, eu ia subindo a rampa do Hospital São José, veio o temporal, lembra que ele disse isso? Aí eu clamei ao Senhor, não posso pegar chuva. Ele disse, choveu em todos os lugares, mas parece que vinha um guarda-chuva do céu me acompanhando. Subi a rampa, cheguei lá em cima e não caiu uma gota d'água em cima de mim. Porque, irmãos, é o seguinte, ó, melhor é que você padeça fazendo bem. Melhor que você padeça fazendo bem, se é que essa é a vontade de Deus. O cristão que sofre injustamente, quando ele faz boas obras, né, ele deve saber que Deus está no controle e Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E para não terminar em minhas palavras, mas se sofrer, não se envergonhe disso. Não é? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, que nós vamos chegar lá, se Jesus não voltar, o apóstolo Pedro diz assim, ó, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus pelo sofrimento. Glorifique a Deus pelo sofrimento. Eu vou resumir, vou terminar. No sofrimento, Jesus cuida. No sofrimento, Jesus fortalece. Não é? O que a palavra está mandando a gente fazer? Murmurar? Abandonar Jesus? Sair da igreja, das costas, vou sair porque eu estou sofrendo. Eu estou em um sonho que não se tornou realidade. Nunca vai se tornar realidade seu sonho se você não voltar a sua vida para Jesus e entregar a sua vida na mão dele e confiar nele e crer, meu irmão, que ele é Deus na sua vida. Quer ver uma das coisas que Jesus colocou no meu coração? Terminei. Eu tenho terminado o horário. Uma das coisas que Jesus colocou no meu coração para fazer no Caial foi ano que vem. Vou dizer a vocês, eu vou fazer uma grande formatura.
Uma formatura zona, do terceirão. Não é do terceirão que faz a formatura? Terceiro ano de ensino médio. Porque esse ano eu cansei de ver nos outros anos um bocado de adolescente da nossa igreja de jovem terminando o terceiro ano e não pode, paga uma fortuna para a formatura e não pode ir. Porque faz uma formatura com baile, faz uma formatura, né, com forró, com zombaria, com um monte de coisa. Jesus colocou no meu coração: eu vou fazer uma grande formatura o ano que vem. Perguntei ao pastor presidente, ele disse: ô Pai de Deus, esse negócio tem meu apoio. Vou fazer uma grande formatura e vou passar mensagem de Joinville afora. Pegue todo mundo que está se formando a partir de 2024. Se Jesus não voltar, e leve lá para o centro evento da igreja, que eu vou fazer uma formatura para esses meninos. Vou mandar fazer um capelo para cada um, Jolém. Vou botar na cabeça deles. Vou entregar um canudo celestial a eles. Não é? É verdade. E vou levar uma banda para fazer uma adoração. Depois, como vai ser no final de ano, Jesus já colocou tudo no meu coração. Pastor, vai ter jantar. Vou mandar comprar peru, Chester, né? Como no final do ano. Peru. Eu vi um panetone esse ano que era uma coisa de inimigo, desse tamanho. Eu vou comprar um panetone daquele, vou consagrar a Deus e vou levar e vou dizer: a partir de hoje, vocês precisam entender, ainda jovem, que Deus não desampara quem é fiel a Ele. O mundo faz a formatura, mas a igreja vai fazer a formatura do céu para vocês a partir de agora. Sabe por quê, irmão? Porque é melhor padecer sendo fiel do que sendo infiel. Porque se você for fiel, você vai para a eternidade. Guarde isso no seu coração. Eu vou ser infiel, tá bom, arrependido, então, Satanás, vai embora. Show, vai embora daqui. Eu vou fazer o bem, eu sou crente, rapaz. Sou crente em Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde dessa maneira. Vou terminar. Comecei até a tossir na hora de terminar. Vou terminar para dizer a vocês: a bênção de Deus está sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos. A bênção de Deus está sobre a sua vida, e todo o mal que rodeia bate em retirada, porque quando olha para você, ele vê nada mais, nada menos do que Deus. Que Deus nos guarde assim. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor nessa oportunidade.